Bom, já vi que deu tempo de você tomar pelo menos uma água, né? Eu te falei que era muito rápido, então bora continuar aqui com o nosso programa. Você tem alguma coisa no seu rosto, no seu corpo que te incomoda? Agora nós vamos falar de um assunto que eu já vejo acontecendo bastante por aí, que é o pessoal fazendo uma harmonização nas orelhas, que se chama otoplastia. É um procedimento que não é cirúrgico. É muito fácil pelo jeito aqui que eu vi, né? Fácil assim, de recuperação, fácil de fazer, né? Só para quem estuda muito bem. Verdade. E eu estou aqui hoje com a Cristiane Quirino. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Você é enfermeira esteta. Isso mesmo. Boa tarde. Seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada. programa, viu? Me diz, o que é a autoplastia? Explica com as suas palavras que é para o pessoal entender melhor. Tá certo. A autoplastia é um procedimento que já existe há muitos anos, porém essa que a gente faz, a que a gente executa, é a autoplastia fechada, é a harmonização de orelhas, né? Então, a gente tem um nome registrado que se chama otomodelagem, Certo? onde a gente não precisa ir para o hospital nem para o centro cirúrgico, é feito no próprio consultório. Ah, é? É um procedimento minimamente invasivo, né? Um procedimento simples, Tá. que é feito com anestésico local e de acordo com o incômodo da pessoa. Então, na verdade, a própria pessoa se indica esse procedimento. Se é um incômodo dela que ela tem uma orelha, costumeiramente que a gente chama de orelhas de abano, aí ela procura ajuda e a gente consegue resolver isso fazendo um procedimento no próprio consultório, aproximando essa parte da orelha do crânio. E aí fica mais fechadinho. E como que é realizado assim? Quais são as técnicas mais utilizadas? Certo. A gente tem dois tipos de técnicas que são com fios permanentes e com fios de PDO que são absorvíveis, né? A que eu utilizo no consultório é a com fio permanente. Então é feito uma entrevista com o paciente, a gente analisa a expectativa dele, o que ele quer obter com isso, né? Explica o que é possível fazer. Tem casos que realmente é só a cirurgia plástica com o médico em hospital. Mas na maioria dos casos a gente consegue obter um bom resultado assim com a estética do paciente, né, a autoestima. E aí a gente faz uma antisepsia, né, que é a limpeza da orelha. Depois a gente faz anestesia local e aí a gente passa um fio por dentro da orelha fazendo uma dobradura nova. E aí a orelha ela fica bem bonitinha, harmonizada, parecida com o rosto do paciente, né? Por isso que a gente chama de harmonização de orelhas, porque a gente consegue fazer com que a orelha pareça que pertence realmente àquele corpo. Sim. Porque às vezes você olha uma pessoa realmente muito bonita, mas ela se incomoda com a orelha, porque não parece que é a orelha dela, parece que é algo fora. E aí a gente faz um conjunto melhor, assim. Ah, entendi. E quais são os casos mais indicados? Porque você está me dizendo que tem alguns que são só a cirurgia mesmo. Como que você analisa isso? Como que você consegue dizer, ó, o seu a gente consegue resolver aqui com os fios. Certo. Ah, para você é o melhor o de PDO, que é absorvível, para você é melhor o definitivo. E para você é a cirurgia. Como que é feita essa análise? Tá. O paciente procura a gente com incômodo, e assim, sempre dá para melhorar, mas nem sempre dá para alcançar a expectativa do paciente. Verdade. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês numa orelhinha o que acontece. Geralmente a pessoa já nasce com uma má formação, vamos dizer assim. Certo. Que ela nasce sem essa curvinha da orelha. Ah, E aí, é? como não tem essa curvinha, a orelha fica reta e ela abana para fora. Ah, Então, como que a gente corrige isso? A gente corrige fazendo essa curvinha no consultório, dobrando aqui, ó. tô até vendo se eu tenho a curvinha ou não. É Isso, quase como ter orelha. Eu tenho um pouquinho de abano assim, mas não me incomoda. Sim. Mas algumas pessoas se incomodam até com isso. Então Sim. a gente aumenta essa dobradura e aí a orelha vai para trás, tá vendo como E dependendo funciona? pra mulher, às vezes acaba sendo um pouco mais fácil, porque a gente até consegue dar uma disfarçada com o cabelo, se for o caso, né? Exatamente. Agora o homem não. Às vezes eu vejo o homem que coloca as orelhas pra dentro do boné. Né? A gente já teve muitos casos, por exemplo, da pessoa chegar com super cola. Eu ia falar a marca. Super Cola aquela cola atrás. que cola até. Fita adesiva, dupla face. Já teve um caso Gente. muito crítico, assim, de um paciente que tentou fazer sozinho em casa. Então, as pessoas, assim, de tanto bullying que elas sofreram na infância. E Como elas assim, sozinho em casa? O que ele fez? Ele pegou um nylon de pesca. Ele foi vendo na internet, se anestesiou e tentou fazer. E deu super errado, é óbvio, né? Essas coisas assim que a gente acaba vendo blogueiros e outras pessoas divulgando como se fosse uma coisa hiper simples e que não é, né? É um procedimento relativamente simples, como você disse, para quem conhece, para quem estudou.
É um procedimento que é feito só por quem tem ensino superior, pós-graduação, experiência. Então, assim, por exemplo, eu não sou uma profissional médica, né? Sou enfermeira esteta e biomédica. Mas eu tenho o meu conselho que me protege, né? Me define o que eu posso e o que eu não posso fazer. Sim. Então, as pessoas banalizam, às vezes, os procedimentos estéticos, né? E isso que é bom reforçar, assim. Apesar de ser um procedimento simples, é feito por uma profissional, Tem que ser um capacitada. profissional, né? Não tem jeito. Aproveita e faz o seguinte, manda mensagem aqui pra gente, se você tem essa orelhinha aqui, ó, pode falar o termo? Pode. É orelha de abano Pode mesmo? falar, orelha de abano. Você que é o tem termo. essa orelhinha de abano que incomoda, gente, ó, manda mensagem aqui pro telefone, tá bom? Nosso WhatsApp, manda mensagem que a gente vai ler aqui ao vivo, já vai tirar a dúvida aqui com ela, porque olha, é uma coisa que eu tenho certeza que quem tem incomoda. É verdade. E aí as pessoas ficam com medo de fazer, achando que vão fazer cirurgia, que vai demorar e que vai ter a recuperação. E falando em recuperação, quais são os principais riscos, por exemplo, de fazer autoplastia? O que é esperado acontecer é o inchaço, né? Que a gente chama de edema, tecnicamente. Então, a orelhinha ela vai ficar inchadinha, fofinha, né? Porque vai ter líquido dentro e o corpo vai tentar se recuperar, vai fazer um processo inflamatório. Tá. É o inchaço, o hematoma, que é o roxo que fica na orelha, por conta da manipulação, das picadinhas, né? E um processo doloroso de 0, né? A partir do procedimento até o 5º dia, que é controlado com a medicação. Entendi. E a gente utiliza também uma coisa super natural, que acho que é receita de vó, que é a compressa de camomila. E isso ajuda demais. é? As pessoas não colocam muita confiança nisso, mas é o que mais ajuda. Faz ali o chazinho de camomila. Faz o chazinho de camomila e aquele sachê a gente congela e aplica como compressa e ajuda demais, assim, tanto para o hematoma quanto para a inflamação, para o inchaço. E quanto tempo de recuperação? Depende muito de qual você vai utilizar? Não, na verdade a recuperação é a mesma, depende de pessoa para pessoa, né? Tem pacientes que não precisam nem tomar remédio para dor, só tomam o anti-inflamatório. E tem pacientes que precisam de mais medicação. Tecnicamente a recuperação é 5 dias, que é o tempo do remédio, porém não afasta de nenhuma atividade. Então, por exemplo, se o paciente decide fazer hoje, se for uma criança, amanhã ela pode ir para a escola. É claro que não vai fazer atividades como educação física, por exemplo. Tá. Mas ela pode retornar às atividades. Um adulto, se ele faz, por exemplo, hoje de manhã, à tarde, ele pode voltar a trabalhar. Não precisa ficar afastado das suas atividades. Certo. Você falou que você percebe uma ondinha que tem aqui na Isso. orelha, né? E aí, por conta disso, você consegue identificar o que é melhor fazer. Isso. Em que caso que precisa ser feita a cirurgia? Eu vou mostrar aqui na orelha para vocês. Aqui a gente tem uma concha. Vou apoiar aqui na perna. Quando essa concha aqui ela é muito redonda, muito grande, aí eu não consigo acertar no consultório. A concha fica... Essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Esse dentro Czinho mesmo, né? aqui de dentro. Tá. Às vezes ele é muito maior, então ele amplia a orelha para frente. Ele faz como se fosse quase uns 360. Aí esse com os fios aí, com essa... A gente consegue melhorar, mas não fica tão legal, porque a gente acaba dobrando e fica meio triangulado, meio quadrado. Não fica anatômico, não fica natural. Então, para a pessoa, às vezes melhora, mas para quem olha de fora, fala assim, tem alguma coisa estranha, não ficou natural. E o que eu prezo, né, no consultório é realmente a naturalidade, porque não fica nenhuma cicatriz, não fica nenhum ponto externo. Quem olha assim depois de um mês, parece que você não fez nada. Em que caso que é indicado, por exemplo, os fios de PDO são os que são absorvíveis? Isso, absorvíveis. Em que casos que são indicados? Porque depois eles vão sair. Na verdade, vai a gente voltar. só indica hoje em dia para as pessoas que são alérgicas a nylon, somente nesses casos. Porque como é um procedimento que é permanente e os fios de PDO não são permanentes, acaba tendo que refazer após os 6 meses com os fios absorvíveis, que ainda não deu tempo do corpo tomar aquilo como próprio, né? Deixar aquilo permanente. Então a gente tem que fazer 2 vezes. Já com os fios de nylon a gente faz uma vez e aí após 30 dias tem um refinamento que é para melhorar as curvas e aí acabou. Fica Entendi. permanente como uma cirurgia. E mesmo sendo uma recuperação rápida, né? Para você ver o resultado final. Quanto tempo depois? O resultado final é como uma cirurgia, é 6 meses. 6 meses. É, porque daí o corpo tem os processos inflamatórios, tem dia que acorda inchado, tem dia que acorda desinchado. Mas com 30 dias já dá para você perceber como é que ela vai ficar, Tá. né? Por isso que a gente pede o retorno com 30 dias.
Porque caso precise melhorar alguma coisa, a gente coloca-se à disposição para isso. Tá, então além da compressa, os remédios, né, os cuidados, tem aquela faixa também, né? Que... Então, esse é um diferencial desse procedimento, que não precisa usar faixa. A pessoa sai com um pequeno curativo, né, uma fita microporosa da cor da pele, e por isso ela pode ir para o trabalho, por exemplo, fazer suas atividades. Fica bem discreto. Perfeito. Tem antes e depois aí pra gente ver. Vamos ver. Coloca aí que eu quero ver esse antes e depois, hein? Ó. Olha só que legal. Uau! A pessoa muda, né? Muda. Vocês percebem que o ângulo do rosto, né, a mandíbula ali embaixo, ela fica bem angulada. Parece que fez um procedimento de preenchimento embaixo, né? ressalta. É verdade. Por quê? Com a orelha aberta, o rosto fica triângulo. Né? Vamos imaginar que está passando um desenho ali, ó, da orelha para o queixo para outra orelha. Fica um V. E aí, quando a gente prende a orelha mais próxima da cabeça, ela se transforma num U. Então, ela angula o queixo, né? Fica mais... Olha esse! Esse aí é o Alex Bill. Ele é um profissional que faz palestras e ele é surdo. Sério? Então, assim, ele já nasceu com a proeminência, né, da orelha e acabou exacerbando por conta do uso de aparelho auditivo e tal. E é esses casos que a gente vai fazendo. Esse, por exemplo, você utilizou a técnica do nylon. Nylon, isso. O nylon, no caso, ele é costurado, assim. Fica tudo por dentro, não tem nada por fora da orelha, fica tudo por dentro. Aí eu tô explicando pra ele o que eu tava fazendo. Ah, entendi. Olha, gente, faz muita diferença. Faz muita diferença. E o diferencial desse procedimento também é que o paciente consegue opinar, porque ele fica acordado. Sim. Então eu termino a primeira orelha, eu falo pra ele, olha, tá assim, quer que aperte mais, quer que solte mais. Ele consegue ir olhando também no espelho. Consegue olhando no espelho. Olha quanta mudança. E assim, você acaba mexendo com a autoestima das pessoas, né? Porque demais. Se a pessoa tem alguma coisa que incomoda ela, principalmente na face, né? Eu acho que, eu imagino como elas saem depois de um procedimento dele. Acho que muitas até choram, né? De felicidade. Muitas. E aí eu acabo chorando junto, né? Eu imagino, porque aí você fica feliz com o trabalho realizado. Eu trabalho com estética já tem bastante tempo, né? Já tem 4 anos. Mas com orelhas tem 3 anos e meio, desde que a técnica veio para o Brasil. Tá. E é um procedimento que eu amo fazer, porque tem pouca intercorrência, né? Sim. Eu digo assim, intercorrência, poucos problemas, né? Sim. Para as pessoas entenderem. Tem poucos problemas e tem um nível de satisfação imenso. Porque mesmo quando não atinge a minha expectativa, porque eu sempre quero fazer o melhor, atinge muito a expectativa do paciente que procurou a solução para o problema. Tá. Porque, na verdade, o que a gente imagina é que a pessoa viveu muitas histórias por conta da orelha e ela quer colocar para fora o que ela realmente é. Tá. Né? Então, ela acaba resolvendo um problema com simplicidade, com rapidez. Esse de nylon, eu sei que cada caso é um caso, mas demora mais ou menos quanto tempo o procedimento? O procedimento no consultório, com a consulta pré-feita, né, pré-realizada online, a gente demora 40 minutos para fazer nas duas orelhas. É muito rápido. E se a gente puder dar uma palhinha, pode ser aqui? Pode ser. Pode fazer uma cirurgia ao vivo aqui pra gente? Na verdade, aqui a gente não tá né? com nenhuma técnica, né? Nenhuma coisa estéreo, nada, mas só para vocês terem uma noção de como é o procedimento feito no consultório. Tá, então pode ser. Tá, pode pegar a orelha do Essa é a orelha. Aí conversei com o paciente, ele me disse a expectativa desse. Eu quero bem grudada, igual pós-lotador de MMA. Tá. Ou eu quero uma natural. E aí a gente vai fazendo de acordo com o que ele quer. Ele olha no espelho e me fala a expectativa dele. Tá. E eu digo para ele se é possível ou não. Perfeito. Certo? Certo. Aí depois do paciente já deitado, a gente faz a antisepsia. A gente utiliza suave, né, que é um lencinho com álcool ou clorexidine, algum antisséptico. E a gente limpa toda a orelha. Tá. Vou fazer bem basiquinho. E aí, a gente vai utilizar um anestésico. O anestésico que vai ser feito no local onde vai ser inserido o fio, que é na frente e atrás. Esse anestésico, ele tem um produto para não sangrar. Então, é feito, fica tudo bem branquinho, parece que o sangue some, realmente ele para o sangue mesmo. Então, além de anestesiar, não vai sangrar muito, vai sangrar menos. Né? Certo. É feito anestésico, que ele funciona imediatamente, assim, segundos. Na hora já para de... Já começa. Não sente nada. E aí, com as marcações que eu vou fazer, assim, hoje em dia eu já faço as marcações na minha própria cabeça, mas antes a gente marcava com caneta, né? E aí, eu começo a inserir o fio.
eu vou soltar um pouquinho a orelha, tá? Tá. Só para mostrar o fio para vocês. O fio é um fio de nylon, olha, parece mesmo um fio de pesca. E ele é incolor, ele é próprio para procedimentos estéticos. Né? Conseguem ver, gente? Sim. Ó. Deu pra ver, Ele né? é próprio para Deu, procedimentos estéticos, ele já vem acoplado com uma agulha. Tá. E aí, com a orelha, eu começo a inserir o fio aqui de acordo com o que eu quero. E aí eu vou fazendo o procedimento. Aqui o paciente não está sentindo nada, está Nada. conversando comigo. Se ele quiser, ele está no notebook. Se ele quiser, ele está dormindo, né? E aí, quando eu acabar esse procedimento, esse fio vai estar inserido aqui dentro, totalmente escondido, né? Eu vou cortar esse fio e ele vai ficar todo lá para dentro. Entendi. E aí ele vai estar sustentando essa dobra do jeito A que eu gente quis. imagina que é como se tivesse uma cola mesmo, né? Aqui atrás. É. Parece que você... A impressão que dá é que você pega E cola na costura cabeça. aqui, na Isso, cabeça. as pessoas têm essa dúvida. Mas é totalmente feito na orelha. Não, é feito na nem orelha. encosta aqui. Então, por exemplo, eu fiz aqui o procedimento, terminei, cortei o fio e acabou. Aqui atrás vai ficar assim, dessa mesma forma que está, só que vai ficar mais agarradinho. Puxa ficar. vida, E hein? por trás não vai ter nenhum fio, pela frente não vai ter nenhum fio, não vai ter nada. E no mesmo dia pode molhar, alguma coisa assim? Tomar Não, banho? então. Aí, vou devolver aqui, gente. Tá. 24 horas vai ficar ocluído, né? Que é por conta realmente daquele anestésico que eu falei que para o sangramento. Então, quando ele for saindo efeito, ele vai começar a sair um pouquinho de secreção, que é o normal. Sim, Então, esse curativo fica até o corpo fazer aquela casquinha de machucado, sim. que é até o dia seguinte. E depois já não fica mais com nenhum curativo, fica aberto mesmo. Entendi. Poxa, que legal, hein? É Muito bem rápido de fazer tranquilo, assim, rápido 40 de minutos? fazer 40 minutos. Muito legal. 40 minutos. E aí a pessoa que escolhe, né? Tem pessoas que prendem o lóbulo, que é essa parte de baixo, porque o lóbulo é muito aberto. Tem pessoas que Sim. só prendem em cima. Tem pessoas que prendem a orelha toda, que querem esconder, fingir que não tem mais orelha. E aquelas orelhas do pessoal que luta, sabe? Que fica toda inchada aqui Sim. atrás, assim? Esses casos a gente tem que estudar muito, porque se a pessoa for voltar a lutar, aí não compensa fazer. E o que Nem é aquilo ali assim, dentro? Fica... Faz uma fibrose, na verdade, né? Ah. O corpo faz muitas cicatrizes por dentro e que não consegue resolver e vai criando uma por cima da outra, trauma em cima de trauma. Como se fosse um calo, mas por dentro. Entendi. Puxa vida. O pessoal fica lá, né? É. Colocando a orelha no tatame, Isso. esmagando, é? Ai, muito obrigada, viu, Cris? Obrigada a você. Conseguimos entender um pouco mais, né? Acredito que conseguimos sanar algumas dúvidas para quem tem vontade de fazer esse Isso procedimento. mesmo. E tem algum medo, né, gente? Tá vendo que é muito fácil aqui, 40 minutinhos você pode fazer, faz uma avaliação para saber qual que é o melhor método para você, né? Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho, quais são os seus contatos, as redes sociais? Rede social é Instagram, doutora_orelhinhas. Uhum. doutora_orelhinhas. E o telefone é 11 91376 7195. Perfeito. Tá bom? A gente está Tá bom. disponível lá para atender vocês. Qualquer dúvida é só chamar. Tá bom, combinado. Obrigada, Obrigada viu? a você.